Irmãos, a paz do Senhor. Eu combinei no grupo de intercessão que eu iria fazer um estudo bíblico sobre oração. E nesse dia vamos começar o nosso primeiro vídeo hoje, né? E nós vamos estar falando sobre por que devemos clamar, qual a necessidade. Então eu quero começar falando o que Deus nos aconselha, né? E o Senhor nos diz assim, olha: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E em um outro versículo, no livro de Jeremias, né? Jeremias 33, numa outra versão, ele fala pouca coisa diferentes, mas quer dizer a mesma coisa. Quando ele nos diz assim, ó, pergunta-me. Então, Jeremias 33, numa nova versão, ele diz, pergunta-me e eu lhes contarei coisas maravilhosas, segredos que não sabes. E quando que nós devemos clamar? Quando que nós devemos perguntar? Quando estamos, muitas vezes, irmãos, exaustos, esvaídos, e quando isso acontece, a gente precisa deixar o Espírito Santo guerrear a nossa batalha. Precisamos aprender a colocar na mão do Espírito Santo as nossas lutas, nossas estratégias. Então, mas nós estamos colocando na mão de Deus que tipo de batalha? Porque eu preciso saber qual é a minha batalha. É uma maturidade espiritual a gente saber identificar a batalha em que estou passando naquele momento. Eu vou estar falando alguns tipos de batalha nesse primeiro vídeo, tipos de batalha. A primeira batalha que eu quero falar é a batalha mental. A batalha mental, irmãos, é quando somos bombardeados com emoções, ansiedade, medo, depressão, autocrítica, culpa. Muitas vezes ficam se martirizando. E contra esta batalha, lá adiante eu vou estar falando como vencer essa batalha. E eu penso que a maioria dos irmãos já até sabe, né? O versículo que a gente vai estar vencendo essa batalha. Então, o tipo de batalha. O batalha mental é essa, que ela nos sabota com os nossos pensamentos de derrota, de tristeza, de depressão. Quem nunca foi surpreendido com esse tipo de batalha, né? A outra batalha é a batalha espiritual. Essas batalhas espirituais ocultas, que a gente muitas vezes não consegue identificar no momento, mas muitas vezes vem de fora, uma tentação que assedia, às vezes um desejinho de fazer uma coisa errada, padrões de pecado que aparecem e são impossíveis de quebrar. Tem pessoas que têm dificuldade, que ele erra o mesmo erro o tempo todo. E se a pessoa pede perdão e vai lá e faz de novo, provavelmente isso não é uma luta apenas mental, né, carnal, é algo assim espiritual. E tem padrões de pecado que parece quase impossível de quebrar. A opressão, quando a pessoa está sendo oprimida, irmão, primeiro passo de identificar que é uma opressão é quando perde a paz. A pessoa perde a paz, perde e vem com essa opressão, muitas vezes ela vem com uma cegueira espiritual. Essa pessoa, ela não consegue ver a verdade, ela não consegue admitir que está precisando de ajuda, que está precisando de uma aliança com Deus, porque a batalha espiritual, geralmente, ela vem junto com a cegueira, que é o que está escrito na palavra de Deus, que o Deus desse século cega o entendimento para que a pessoa, ouvindo, ele não entenda e vendo, ele não enxergue. Então, sendo esses tipos de batalha,
Como que eu posso vencer a batalha mental, a batalha espiritual? E tem a terceira tipo de batalha. Então, nós falamos a primeira, a batalha mental, a segunda, a batalha espiritual. A terceira batalha, ela é uma batalha relacional, que está envolvida no relacionamento, em conflito familiar, briga, raiz de amargura, vontade de deixar tudo, largar tudo, a perda da alegria, a falta da alegria, né? Uma angústia constante. Então, a quarta batalha, a batalha financeira. A batalha financeira é algo assim que ele desencadeia todas as outras essas primeiras aí. A batalha financeira é a falta de recurso e tem dois tipos de falta de recurso. A falta de recurso natural é quando a pessoa, às vezes, tá com a falta de recurso porque ela não tem uma formação adequada, ela não tem muito estudo, mas aí se ele levantar, estudar, correr atrás, ela vai conseguir essa batalha, ela vai conseguir superar essa batalha. Mas quando é algo espiritual, é uma batalha financeira no âmbito espiritual que já vem já com raiz de maldição, ele pode ter maiores recursos, mas não rende, não flui. Então é a porta fechada, necessidades extrema. Ele pega o dinheiro que pega, nunca dá. A palavra do Senhor diz que tem gente que pega o dinheiro e põe no saquetel furado. Então, ainda que a pessoa tente economizar, trabalhar mais, quando ela vai ver, ela continua em uma necessidade extrema. Isso é uma batalha financeira. A batalha física são enfermidades que assolam, que não sabe de onde veio, para onde vai. E também tem nessa batalha física, ela tem oriundo de duas causas. Pode ser mesmo uma doença natural da carne, que ninguém é de ferro, mas também pode ser algo ligado com o mundo espiritual. A batalha física natural, ela é oriunda muitas vezes de fraqueza, e aí a gente vai observando a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela vai nos orientando, né? Para a gente cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo, e a palavra de Deus fala sobre a limitação das forças humanas. Amado, em Efésios capítulo 6, versículo 20, a palavra ela vem dizendo: por tudo dai graças a Deus em nome de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que eu vou aprender a dar graças a Deus por tudo se eu estou vivendo tantas essas batalhas? Aí que vem muitos outros segredos, que é ser cheio da palavra. Gálatas capítulo 5, ele diz assim, ó, por isso, Gálatas 5,16 fala, por isso digo, deixe que o Espírito encham sua vida, assim não satisfarão os desejos de sua natureza humana. É uma receita, né? Primeiro começa a dar graça por tudo e depois deixar que o Espírito Santo te encha para que você não faça a vontade da sua carne. Essa já é uma receita para vencer essa batalha física. Isso é, se essa batalha física, se ela vem dos problemas naturais da carne e fraqueza, a gente vai no médico, faz exame, mas outra orientação para a gente vencer essa batalha está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiem e orem para que não ceda às tentações, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele já fala nessa de vigie e ore, nós já estamos inclinando para um lado de uma batalha, mesmo que seja na carne, mas já está inclinando já para o mundo espiritual. Também a gente entende que quando eu vou clamar a Deus, que nós começamos dizendo assim, olha, pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas. Quando eu não consigo identificar isso, irmão, eu preciso aprender a orar, a perguntar a Deus, por quê? Senhor, me direciona. Tem uma oração que é super interessante. A gente começar a pedir
Senhor, me dá oração revelada. Revela, Senhor. Mostra-me, Senhor. Fazer um jejum e pedir, Senhor, me revela qual é a causa. Senhor, qual é o propósito? E você vai pedindo a Deus para que Deus revele. E com certeza Deus vai estar revelando. Efésios 6:12, ele diz, pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra governantes e autoridade no mundo invisível. Em Efésios 6, ele nos revela quem são os nossos inimigos. Aí já muda tudo. Aí já não é mais apenas a carne e o sangue, mas é a autoridade espiritual, governantes e autoridade no mundo dos invisíveis. E revela contra quem verdadeiramente estamos lutando. E no próximo vídeo eu comento como vencer, irmãos. Como? Eu te pergunto, como que eu e você, como que nós podemos vencer o inimigo espiritual com armas carnais? É possível? Certamente que não. Na verdade, isso é impossível. Então, quando nós estamos tentando resolver o que vimos sem entender as raízes, quando eu consigo resolver a batalha física, a batalha relacionamento em casa, a batalha financeira, a batalha emocional, que é de pensamento, aquele sentimento, né? As batalhas espirituais ocultas, quando eu consigo. Como que eu consigo vencer essas batalhas? Sem antes identificar a raiz. Então, muitas vezes nós confiamos em nós mesmos e aí a gente fica girando em círculo. E é natural, se nós estamos girando em círculo, patinando, é natural que venha esse esgotamento. Esse esgotamento ele é inevitável e é o esgotamento físico, mental, espiritual. Aí nós temos uma receita. Mateus 11:28 fala assim, ó: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, essa é a parte 1 do nosso estudo sobre... Em primeiro, nós temos como intercessão, né? Mas eu não posso, irmão, me interceder por ninguém sem antes curar a mim mesmo. Então, a gente está falando sobre batalha espiritual, guerra, libertação, para depois a gente estar entrando diretamente na intercessão. Primeira parte foram essa, as batalhas, clama a mim e pergunta a mim e eu lhe mostrarei coisas maravilhosas, segredos que não sabes. Então eu preciso perguntar para o nosso papai. Beijo no coração de cada irmão, de cada irmã. A paz do Senhor Jesus.